Olá, eu sou a pastora Rosa Bressan e no Caminho da Plenitude de hoje nós vamos conversar sobre a tricotomia alinhada e em equilíbrio. E o versículo base está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos explorar um pouco melhor sobre a tricotomia do ser humano, sobre a nossa tricotomia, que é espírito, alma e corpo, e sobre a importância de mantermos essas três dimensões alinhadas e em equilíbrio para vivermos de maneira plena diante de Deus. A Bíblia nos mostra que somos seres complexos e que Deus deseja que todas as áreas de nossa vida estejam santificadas, saudáveis e em harmonia. A primeira parte dessa tricotomia, primeiro de nós, é o espírito. O espírito é onde está a nossa comunhão, nosso canal de comunhão com Deus. O espírito é a parte mais profunda de nós. Nós fomos formados primeiro em espírito. E é através do nosso espírito que nos conectamos com Deus. É nele que o Espírito Santo habita e onde experimentamos a intimidade e direção de Deus. Em Romanos 8,16, o apóstolo Paulo diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E em João 4,24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, quando o nosso espírito está forte, estamos em conexão com Deus e recebemos força e orientação diretamente dele. Porém, um espírito desnutrido, um espírito fraco, nos leva ao distanciamento espiritual e à fraqueza na fé. Por isso é essencial nutrir o espírito com oração, jejum e leitura da palavra de Deus, mantendo a nossa comunhão e intimidade com o Pai. E eu te convido a refletir: como você tem alimentado o seu espírito? Você tem dedicado tempo para orar e buscar a presença de Deus? E a segunda parte dessa tricotomia é a nossa alma. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções estão na alma. A alma é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos e vontades. Ela é a parte de nós que nos ajuda a processar e tomar decisões, reagindo às situações da vida. E é a parte que se conecta lateralmente com outras pessoas. Nossos pensamentos e emoções têm um grande impacto na nossa caminhada cristã. E é por isso que a Bíblia nos ensina a renovar a mente e submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Como diz em Romanos 12:2, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também em Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, para que nossa alma esteja em equilíbrio, precisamos alinhar nossos pensamentos e emoções à palavra de Deus. E isso exige uma renovação constante da nossa mente e devemos permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vontades e desejos, moldando a nosso ser, moldando o nosso caráter, nos moldando para sermos semelhantes a Cristo. E eu te convido também a refletir sobre a esfera da alma. Se pergunte, como suas emoções e os pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus? Você tem permitido que Deus transforme sua alma? E depois, nossa terceira dimensão dessa tricotomia do nosso ser é o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é a parte visível de nós e é por meio dele que interagimos com o mundo físico. A Bíblia nos lembra que o corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser cuidado e santificado para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, cuidar do corpo é muito mais do que só a saúde física. Cuidar do corpo envolve respeitar e honrar o templo que Deus nos confiou. E isso significa praticar hábitos saudáveis, repousar, descansar e evitar excessos e práticas que prejudicam o corpo. Porque o nosso corpo em equilíbrio nos permite viver com disposição e força para servir a Deus e ao próximo. Então também te convido a refletir sobre o seu corpo. Você tem tratado o seu corpo como templo do Espírito Santo? Você está cuidando da sua saúde para a glória de Deus? E para finalizar, a nossa tricotomia em alinhamento, sobre a nossa tricotomia em alinhamento, indica viver em equilíbrio espiritual. E para vivermos plenamente, precisamos que espírito, alma e corpo estejam alinhados e em harmonia. Quando essas três áreas estão desequilibradas, nossa vida cristã sofre e nos tornamos vulneráveis a fraquezas espirituais, emocionais e físicas. Deus deseja que nosso espírito seja forte, que nossa alma esteja em paz e que nosso corpo seja um reflexo de santidade. Em 3 João 1:2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então esse versículo revela a nós que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Ele deseja que tenhamos saúde no corpo, paz na alma e conexão no espírito. E viver em equilíbrio significa submeter todas as áreas de nossa vida a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Pai, e permitindo que Ele transforme o nosso ser completamente. E eu vou deixar algumas dicas, algumas práticas para alcançar esse equilíbrio espiritual. Primeira coisa, alimente o espírito. O espírito é a primeira parte da nossa tricotomia. Então, alimente o espírito, priorize a comunhão com Deus através da oração, leitura da palavra e momentos de adoração. Renove a sua mente, permita que a palavra de Deus molde seus pensamentos e emoções. Reflita sobre o que tem ocupado a sua mente e o que precisa ser ajustado. E cuide do corpo. Adote práticas que promovam saúde e bem-estar, lembrando que o corpo é o templo de Deus e deve ser honrado. Então, viver como um ser completo para a glória de Deus, a nossa tricotomia, espírito, alma e corpo, precisa estar em equilíbrio para podermos viver conforme o propósito de Deus. E quando essas três áreas estão alinhadas, experimentamos a paz e a alegria que vem do Senhor e somos capacitados a viver, a servir e glorificar a Deus de maneira completa. E vamos orar. Pai amado, ajuda-me a viver em equilíbrio, entregando meu espírito, minha alma e meu corpo. Que o meu espírito seja sempre conectado contigo, que a minha alma seja sempre renovada pela tua palavra e que o meu corpo seja cuidado como teu templo. Santifica-me completamente para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.